Sempre é bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. A Bíblia diz assim, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, quando você é de Deus, você tem alegria, você tem prazer de ouvir a palavra do Senhor. E ouvindo a palavra, você adquire fé. Porque está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você vai crescendo na fé. Por isso que os discípulos, eles ficavam sempre rodeados ao lado de Jesus. Porque, Jesus falava-lhes a palavra, e eles cresciam na fé. Isso é de suma importância. Vamos ler Mateus capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 6, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, dos próprios discípulos. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Verso de número 6. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, estudando esta palavra, nós escolhemos o tema para estar ministrando nesta noite, a dúvida que atingiu João Batista não abalou a sua fé. Repita assim após mim: a dúvida que atingiu João Batista não abalou a sua fé. Diga glória a Deus por isso. Meus irmãos, João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher. Quem fez essa declaração foi o próprio Jesus. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve quem fosse maior do que João Batista. Contudo, o texto que nós lemos aqui parece indicar que o grande João, ele duvidou de Cristo. É o que está inserido nesse texto. Isso aconteceu quando ele estava preso, aguardando a sua execução. Isso é muito forte. E eu já ministrei com outros temas esta passagem bíblica, mas a cada momento que nós lemos aqui, nós temos algo precioso para aprender. Ora, imagine-se no lugar de João Batista. Se coloca você no lugar de João Batista. Ele havia anunciado publicamente que Jesus era o Salvador, o Messias enviado por Deus.
Quando a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo de número 3 ou 3, como queiram, a partir do verso 1, olha o que diz a Bíblia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Está se referindo esse próprio João aqui, que teve dúvida quando estava na prisão. Ele apareceu pregando no deserto. E a sua pregação, verso de número 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele fazia uma alusão a Cristo. Ele estava apontando a chegada do Messias, de Jesus Cristo. Verso de número 3. Porque este é o anunciado. João dizendo, toda Jerusalém que vinha ter com João nas margens do rio Jordão, porque é o lugar que João escolheu para batizar as pessoas. Escute bem isso. Toda Jerusalém vinha ter com João. E ele dizia, olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí ele diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ele já cita uma profecia que está lá em Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você vê o que João fala aqui. Ele era uma voz do que clama no deserto. E ele veio antes de Jesus para preparar o caminho do Senhor. Ele veio na frente como um desbravador, como um bandeirante. Sabe aquele que numa palavra bem grosseira, lá interiorana, a gente dizia, aquele que vem para abrir picada. Abrir picada é o bandeirante, fazer um caminho. E Jesus veio exatamente para fazer isso. Ele não era o Salvador, mas ele veio preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. E aí no versículo de número 4 está escrito que esse João, ele tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E olha o alimento, ele não comia picanha todo dia não, filé mignon, uma lasanha, para variar, não. Olha qual era a sua comida. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Você vê que João estava cheio de fé. E ele não tinha dúvida. Por quê? Porque sendo mais novo, ou melhor, mais velho do que Jesus, 6 meses. João era mais velho que Jesus, 6 meses. Ele saiu na frente, anunciando o caminho do Salvador. Só que quando nós lemos aqui, a realidade é outra. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus acaba de dar instruções aos seus discípulos, pastor, quais são essas instruções? Jesus falava no capítulo 10, versículo 37, que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele, não era digno dele. Quem ama o filho ou a filha mais do que a ele, não é digno dele. Ele falava no versículo 38, que aquele que não tomar a sua cruz e segui-lo, tá? Aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não pode ser digno de mim. Olha o versículo chave que tinha tudo com a dúvida de João. Versículo de número 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Capítulo 10 de Mateus, filho, verso de número 39. Veja bem, João estava para perder a vida por Cristo. Estava para ser executado. Todavia Jesus diz, quem achar
a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la, ou achá-la-á. Ou seja, o que Jesus estava falando? Interessante, Jesus já sabia que João estava preso. E Jesus então, para encorajar os seus discípulos, diz, aquele que perder a sua vida por mim, pode ficar tranquilo, ele a terá novamente, ele a achará. Disse mais, quem recebe, ou quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João veio e estava exatamente fazendo isso. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, vai ter galardão de profeta. E assim sucessivamente. Verso de número 12, ele diz, e qualquer que tiver dado só um copo de água, mas é água fria, viu, irmão? Sempre me dá uma água fria aqui. E ele diz, vai ter galardão. Põe aí, filho. Filho, eu quero que o povo veja a Bíblia. Capítulo 10, verso de número 12. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, ou em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Essas são as instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos. Tinha tudo a ver com João. Jesus já sabia o que estava acontecendo com João. E aí diz a Bíblia que quando Jesus, verso 1 do capítulo 11, quando Jesus terminou de dar estas instruções aos 12 discípulos, ele partiu para ensinar e pregar na cidade deles. Eu fico pensando, Jesus, João, seu amigo, estava preso, seu precursor. Por que Jesus não foi visitar a João? Por que Jesus não foi visitar a João? Olha para cá, o que estava escrito a respeito de João tinha que se cumprir. Era a vontade de Deus que João Batista morresse. Você sabia que tem hora que não tem como alguém escapar da morte? Você não vê que tem hora que o camarada está andando na calçada, ele cai, bate a cabeça, pum, morreu. Tem uns que bate num acidente, o carro dá PT, perda total, vira um biscoito o carro, e o cara sai ileso. Ou se um arranhãozinho no dedo. Fala, rapaz, mas você nasceu de novo? Não era a hora dele morrer. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, verso 1, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. João tinha que morrer para se cumprir a palavra. E aí, ao invés de Jesus visitar João Batista, estava preso. Jesus segue a sua missão e ele vai pregar o evangelho em outras cidades. O que aconteceu naquele momento? E ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, quem estava ouvindo no cárcere? João Batista. Os seus discípulos vinham trazer os feitos de Cristo, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava operando, milagres, prodígios, maravilha, e eles sempre contando, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo, e trazia notícia para João Batista. E a Bíblia diz que João, ouvindo dos feitos de Cristo, o que ele faz? Ele pega 2 dos seus discípulos e enviou até Jesus. Ele disse, vem cá, pega os 2 discípulos e diz, eu quero que vocês vão até Jesus e vocês vão fazer a seguinte pergunta: és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? Olha que coisa, não tem coisa errada aqui no texto. Eu mostrei para vocês que João foi escolhido por Deus
para ser o precursor do Messias. Capítulo 3 de Mateus. Ele aparece no deserto da Judeia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas agora, por que João está com dúvida? Por que João Batista agora está com dúvida? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando está tudo certinho conosco, quando você não está vivenciando nenhum problema na sua vida, quando você não está enfrentando nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade da vida veio sobre você, você tem um tipo de comportamento e de atitude. Agora, quando o vento começa a soprar o contrário na sua vida, quando você começa a se deparar com lutas, problemas, no caso de João aí, era morte fatal. João sabia que seria executado. Pastor, por que João Batista seria executado? Olha para cá. Porque João, ele pregou contra o rei Herodes. Ele não teve medo de chegar no dedo, no nariz, pegar o seu dedo e colocar no nariz de Herodes e dizer: Herodes, você está em adultério. Mas por quê? Porque você pegou a mulher do seu irmão para ser sua mulher. A Bíblia diz que João havia profetizado contra Herodes, dizendo para ele: olha, você está em pecado, porque você tomou a mulher do seu irmão e fez como sua mulher. Você está vivendo com ela, você está em pecado. Quando Herodes ouviu esta profecia, ele se enfureceu. Como ele tinha poder, o rei, o que ele fez? Mandou prender João Batista e disse: olha, ou prega ao meu favor, ou vai morrer na prisão, ou ser executado. Foi exatamente isso que Herodes fez com João Batista. João Batista pregou a verdade. E sabe, irmão, que tem hora que quando você fala a verdade para alguém, tem muita gente que não gosta de ouvir. Filho, muitas vezes está errado, o pai chega, fala uma verdade para o filho não gosta de ouvir. É verdade, ele não quer ouvir. O patrão chega muitas vezes para o empregado, fala umas verdades dura e crua, que muitas vezes ele não quer ouvir. E assim sucessivamente. Muitas vezes Deus usa os portadores da sua palavra, os pastores, os profetas, os evangelistas, as missionárias. Deus usa para pregar uma palavra na igreja, que nem todos vão aplaudi-los. Nem todos. Poxa, mas essa palavra está falando comigo. Será que contar a minha vida para o pastor? Ele está falando, essa palavra é tudinho para mim. Alguém deve ter contado. Como nessa igreja tem mexeriqueiro, tem murmurador. Estão contando. Não, você não crê na ação do Espírito Santo de Deus na igreja? É o Espírito Santo que revela as coisas. Ninguém tinha contado nada para João Batista, mas ele profetizou contra o rei Herodes e disse: olha, não é lícito você viver com a mulher do seu irmão. E aí o rei disse: pregou contra mim, vai ser morto. Primeiro prisão, primeiro estágio, depois executado. João sabia que seria executado. Pastor, mas aqui não é uma falta de fé de João Batista? Não. Ele estava com dúvida. A dúvida pode levar à falta de fé? Pode. Mas João aqui, ele queria uma certeza. Ele diz: eu já cumpri o meu ministério, mas eu quero ter uma certeza de tudo aquilo que eu preguei lá atrás é verdade para a minha vida. Eu só quero saber
se verdadeiramente ele é o enviado de Deus. Por isso que João faz isso. Ele pega 2 dos seus discípulos, verso de número 2, e ouvindo João, no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Às vezes alguém fala: pastor, mas peraí, não foi João Batista que batizou Jesus? Sim ou não? Foi João Batista. Aliás, ele adquiriu esse nome porque quando as pessoas nasciam nessa época, não era dado o sobrenome. A pessoa só tinha o primeiro nome, ou seja, João. Ele chamava João. Por que Batista? Porque ele batizava lá no Rio Jordão. Jesus, por que Jesus de Nazaré? Jesus nasceu aonde? Na cidade de Nazaré. Judas Iscariote. Por que Iscariote? Porque ele nasceu na cidade de Iscariotes. E assim sucessivamente. Muitas vezes associava o sobrenome da pessoa ao seu nome, mediante o local, o que ela nasceu, o que ela viveu, e assim sucessivamente. Então, João Batista sabia que o seu ministério estava terminando. E aqui nós encontramos um ministério que termina e o outro que inicia. Agora, o que nós encontramos aqui é que João queria a absoluta certeza de que todo o seu trabalho não ficou em vão. Aí ele chama os 2 discípulos e manda-os até Jesus. És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Verso de número 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai as coisas a João que ouvistes e vedes. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque Jesus não censurou João. Ele poderia: poxa, camarada me batizou. Como é que João está com dúvida a meu respeito? Ele me batizou. Ele começou a anunciar como o anjo enviado de Deus, que está lá na profecia de Isaías. Ele começou a enviar. Ele é o anjo enviado de Deus para abrir caminho para mim. E agora ele está com dúvida. O que me chama a atenção, que Jesus não censurou João. Sabe por quê? Porque Jesus conhece as nossas limitações. Ele sabe que nós somos fracos. Jesus sabe as suas agruras, as suas dificuldades, os seus problemas. Jesus sabe tudo. E Ele sabe quando você está no estreito ou num beco sem saída. Ele conhece tudo. E Ele sabia que João estava agora ali na prisão. A qualquer momento ele seria executado. E Ele não aproveitou esta oportunidade para censurar a João. Ele não disse: olha, diga para ele, por que ele está com dúvida ao meu respeito? Não foi ele que me anunciou como o Messias prometido para a nação de Israel? Por que ele está com dúvida agora? Jesus não fez isso. Inclusive, Jesus, ele não respondeu com palavras. Jesus respondeu com obras. Eu estava lendo o relato de Lucas, é mais contundente. Olha o que Jesus fez naquele momento. Lucas capítulo 7, do versículo 19 a seguir. Olha o que está escrito. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Olha o que diz a Bíblia.
E quando aqueles homens chegaram junto dele, de quem? Jesus, disseram: olha, João Batista nos enviou a perguntar-te: és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? Olha o que Jesus fez. Ele não respondeu em palavras. Jesus respondeu, missionária Rose, em obras. E naquela mesma hora, curou muitos enfermos, ou muitos de enfermidades, e de males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Aleluia! Jesus sabe como desvendar as suas dúvidas. Jesus sabia que João estava com dúvida, mas João não tinha perdido a sua fé. Quantas vezes a gente está com dúvida? Está com dúvida é a mesma coisa de você estar em cima do muro. Você pode cair e quebrar o pescoço? Você pode. Você está em cima do muro. Mas ficar em cima do muro não é pecado. Equivale a dizer que tem duas opções: assim ou não. Então você está ali, você está com dúvida. Agora a dúvida, se ela permanecer no nosso coração, ela pode nos levar ao ato de incredulidade. Ela pode nos fazer pecar. João recebeu os dois mensageiros a contento e diz: eu estou pronto para morrer. Estou pronto. A minha dúvida foi tirada. Por quê? Porque naquele momento Jesus não respondeu com palavras, ele respondeu com obras. Olha, ele curou muitos enfermos de muitos males, expulsou espíritos maus, pessoas que estavam endemoniadas. Ele deu vista a muitos cegos, ele curou muitos cegos. Ou seja, eu acredito mais ou menos assim, presbítero Carlos, que quando os dois homens chegaram e contaram que João estava com dúvida, queria saber se de fato ele era o enviado, Jesus pega aqueles dois discípulos e diz: vem cá, fica comigo aqui. De repente foi passando uma meia dúzia de pessoas doentes. Jesus curou as 6 pessoas. Foi passando algumas pessoas com espíritos maus, pessoas possessas do maligno. Jesus expeliu os demônios e curou a todas elas. Foi passando alguns cegos, e era comum naquela época. A Bíblia fala de vários cegos à beira do caminho, como Bartimeu, como outros cegos. Eles foram passando, Jesus curou todos os cegos. Que mais? Verso seguinte: e respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que viste. Ou seja, eles não iam falar o que Jesus falou, eles iam falar para João o que eles ouviram e o que eles viram. Isso é importante, irmão. Olha, vai e dize, ou anunciai a João, que tendes vistos e ouvido, os cegos veem, os coxos andam. Foi passando um bando de coxos lá, aleijados, Jesus curou todos eles. Que mais? Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados, os surdos ouvem. E eu acredito que naquele mesmo momento ali, foi passando um funeral. Foi passando alguém para ser sepultado. Aí Jesus ressuscitou os seus mortos. Os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Irmão, eu acredito que quando aqueles 2 discípulos voltaram e trouxeram aquela mensagem para João Batista, eu acredito que ele disse: Senhor, eu estou pronto, é Ele mesmo, é Ele, eu não tenho mais nenhuma dúvida, é Ele mesmo. Ele está curando
os cegos, tá? Ele está curando o cego. Ele está expelindo os demônios. Olha, ele está ressuscitando os mortos. Está, João, a gente viu lá o morto levantando e andando. Olha, é ele mesmo. Eu estou pronto para ser executado. Irmão, João estava precisando de uma forcinha. É a mesma coisa aquele irmão, aquela irmã que chega para você e diz: olha, rapaz, o negócio está feio para o meu lado, hein? Tô doente, tô perigando a empresa me mandar embora, porque toda hora estou mandando atestado lá e sabe, eles estão precisando do meu trabalho. Eu estou desconfiado que eles vão me mandar embora. E você conta uma meia dúzia de problemas para essa pessoa. E aí ela vem com uma mensagem de fé para o seu coração. Ele diz: ó, fica tranquilo, o Pai está trabalhando em seu favor. Fica tranquilo, Deus é especialista em mudar situações. Olha para cá, eu não sei qual é o seu problema nesta noite, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Salmo 37, o versículo de número 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega para Deus os seus problemas. Jesus conhece a minha e a tua limitação. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe. Mas Ele quer que nós entreguemos a Ele toda a nossa vida. Caminho ali é a sua vida, é os seus problemas, é um kit completo. Pode entregar para Deus. Ele é capaz suficientemente de resolver qualquer tipo de problema. Agora, você precisa confiar. A questão da fé e pequena fé, isso é de nós, isso é do ser humano. Você não vê o Pedrão, quando Jesus o chamou para que fosse ao seu encontro, caminhando por cima das águas? Pedrão andou, mas teve uma hora que Pedrão afundou. Por que Pedro afundou? Está escrito lá, porque as ondas começou a quebrar nas suas pernas. Ou seja, o vento dava na água e a água começou a ficar revolta, ou revolto, como queira. E aí, ele começou a duvidar da palavra de Cristo. Quando Pedro começou a duvidar, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Só que Pedro não titubeou na fé. O que ele fez? Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro. Sabe o que você precisa fazer? É nos momentos de agrura na sua vida, nos momentos de dificuldade, você precisa clamar a Deus. Pare de ficar contando os seus problemas para A, B ou C, para gente que não é capaz de resolvê-lo. Não é capaz. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa buscar. Você precisa orar. Você precisa clamar. O que diz o Salmo 91 e o versículo 15? Eu gosto dessa palavra. O que diz? Ele me invocará e eu não responderei. Está escrito? E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Tem livramento de Deus para você nesta noite. Se você tão somente clama, ele me invocará e eu lhe responderei. E eu vou estar com ele na angústia, livrá-lo-ei e ainda vou glorificarei. Deus quer fazer isso com você. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida. Eu também tenho as minhas. João Batista teve a dúvida dele, mas foi esmiuçada. Por quê? Porque quando você tiver qualquer dúvida, irmão, recorre à Bíblia.
recorre Jesus, recorre à palavra, abre a Bíblia, você vai ler e através da Bíblia, da palavra de Deus, Ele vai te encorajar. Ele vai tirar as incertezas do seu coração. Ele vai dissipar as dúvidas do seu coração. A fé vai aumentar e o nome do Senhor será glorificado. Gente, isso aqui é lindo. Nós pegamos um post, né? Que quando você olha João na prisão, coloca o tema. Ele estava assim, gente. Duvidoso. Esse é o semblante de alguém que está com dúvida, mas de alguém que está inserido num grande contexto de dificuldades. João sabia que ele não sairia vivo dessa prisão. Ele sabia que não sairia vivo da prisão. Só que ele queria morrer convincente, ou convencido de que todo o seu trabalho não foi em vão. Olha, irmão, tem muitos heróis da fé lá na carta aos Hebreus, que eles morreram, mas não perderam a fé. A Bíblia diz lá de homens que foram cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus morreu. E o crucificaram de cabeça para baixo. Outros apóstolos do Senhor foram decapitados. Famílias de missionários até hoje são jogadas em poços de fogo. Eles acendem o fogo, acende o fogo e joga o crente lá. O crente sabe que vai morrer, mas não perde a sua fé em Jesus. Sabe, Deus quer te tirar desse marasmo. Deus quer te tirar dessa situação decadente que você está vivendo. Mas uma coisa você precisa fazer: recorrer a Cristo. João, ele não falou da sua dúvida para ninguém. Não. Ele não chegou para os seus discípulos, porque João Batista, ele também tinha os seus seguidores, os seus discípulos. Ele não chegou para eles e disse: eu quero ter uma fala franca com vocês. Eu não vou seguir mais a Cristo. Sabe por quê? Rapaz, eu livrei o nome dele, eu falei muito bem dele, mas olha o estado que eu estou agora. Estou preso. Que me adiantou? Eu falei tanto bem desse Messias, eu anunciei o seu caminho, eu falei da sua missão aos filhos de Israel, mas olha o que sobrou para mim: vou morrer nessa prisão, vou ser executado. Ele não fez isso. Ele chama os discípulos, 2, e diz: vai lá, pergunte para ele se é ele mesmo ou teremos que esperar um outro. Então, quando você tiver dúvida, não abra a boca para murmurar, não. Tem gente que conta os problemas para todo mundo. Só falta, tem umas meninas que estudam aqui, só falta contar para as meninas lá do colégio. E aí pronto, espalha, todo mundo vai ficar sabendo. Conte os seus problemas para Jesus. Conte as suas dificuldades para Jesus. Invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 50, versículo de número 15: e me invocará. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Invoca a Deus, ao invés de contar os problemas, contar as dificuldades, as agruras que você está enfrentando. Conte os seus problemas para Jesus. E olha, seguindo a leitura aqui para me terminar, interessante. João agora, condenado à morte, ele então envia os 2 discípulos. Daí, para sair aquela dúvida que ele tinha no seu coração.
Será que esse Jesus é o mesmo Messias prometido? Por que então ele não me tira dessa prisão? Ele não fez essa interrogação. Ele não questionou, não fez esse questionamento. Nananina, não. Olha, quando nós estamos passando, irmão, por problemas graves e não somos atendidos pelo Senhor, e muitas vezes, quando nós não somos atendidos pelo Senhor, nós começamos a murmurar. Está vendo? Estou indo na igreja rigorosamente todos os cultos. Estão me chamando até de igrejeiro. Igrejeiro é aquele que é assíduo na igreja, que não perde cultos. Estão me chamando até de fanático. Estão me vendo muito na igreja. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está feia para o meu lado. Pare com isto, meu irmão. Deus está provando a sua fé. Deus está, provando a sua fé, porque o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua família é muito grande. A sua fé está sendo provada como o ouro é provado no fogo. O ouro está sendo provado. Você é ouro nas mãos do Senhor. Você tem talento, você tem chamada. Não abra mão da sua chamada por causa do sofrimento. Ainda que você venha a morrer como João morreu. Mas ele não ficou com medo. Eu acredito, não está escrito, mas o Espírito Santo nos revela que João, embora a Bíblia diz como foi a sua morte, né? A filha da rainha estava dançando e a mãe sabia da profecia de João. E aí o que fizeram? Ela poderia fazer um pedido ao rei e o rei obedeceria, atenderia na hora. E a menina foi dançar e ele já estava com a mãe. Eu acho que ele já estava de olho na menina. Aí a menina disse para a mãe: o que é que eu vou pedir para o rei? Olha, pede para ele que eu quero a cabeça de João Batista num prato. Irmão, que coisa terrível aconteceu com João. Mas eu acredito que ele não sentiu nenhuma dor. Quando o rei ouviu, ele tinha prometido, ele tinha selado a sua palavra, agora ele tinha que cumprir na íntegra. Ele chama 2 dos seus homens e manda até a prisão, e manda degolar, cortar a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que eles vão lá, executa a ordem, dissipa a cabeça de João Batista e traz dentro de um prato e entrega para aquela mãe. Irmão, mas eu acredito que quando aqueles homens chegaram lá, João já estava dizendo: olha, eu estou pronto, pode dissipar a minha cabeça, pode cortar. Deus já tinha dado força, graça para João, e ele, acredito que ele não sentiu nenhuma dor. Sabe por quê, irmão? Porque Deus estava com ele. Quando você acredita naquilo que está escrito ao teu respeito, é como diz a Bíblia no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. João estava tranquilo, ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Coisa tremenda. E eu vou finalizar dizendo a você o seguinte: de acordo, irmão, com o nosso pequeno entendimento, às vezes nós achamos que Deus deveria agir em todas as situações atrozes da nossa vida. Você
acha que Deus deveria agir em nosso favor, desta ou de qualquer outra maneira. Deus tem que agir. Mas uma coisa é certa, irmão: Deus faz tudo o que lhe aprazes. E às vezes Deus faz coisas, às vezes você ora para Deus curar alguém e Deus não cura. Pastor, já aconteceu isso na sua família? Já. Você ora para Jesus curar alguém e Jesus não cura. Mas por que Jesus não cura? Porque Ele quer essa pessoa lá em cima. Aí entra no livro de Jó, capítulo 37, o versículo de número 5. Que com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. E Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Olha para cá. Talvez você não está compreendendo o porquê dessa situação, o porquê desse problema, o porquê desta dificuldade, seja na área financeira da sua vida, na sua família. Você não sabe o porquê de tudo isso. Mas olha para cá. Jesus, uma certa feita, Ele disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu entenderá depois. Aleluia. Depois você vai entender. Aleluia. Por quê, pastor? Porque com Deus há sempre um final feliz. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Só que você precisa confiar nele. Eu termino. Falei da confiança de João Batista e a sua dúvida foi dissipada. O Salmo 125, os versículos 1 e 2. Vamos ficar em pé. Coloca no telão. Diz assim: os que confiam no Senhor. Não é os que confiam nos médicos, nos poderosos desse mundo, nos bambambam, nananina, não. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está vendo? A Bíblia te compara aí como o monte de Sião, que está lá, há milhares de anos. Os montes estão lá, a roda de Jerusalém, principalmente o monte de Sião. A Bíblia te compara como um monte. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu gosto muito do versículo de número 2, porque está escrito: assim como os montes estão à roda de Jerusalém, ou seja, em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Está sentindo Deus à sua volta? Está sentindo Deus dizendo para você: minha filha, eu estou contigo. Meu filho, eu estou ao seu lado. Nesta luta você não está só. Nesta dificuldade você não está só. Nesta escassez, nesta crise, você não está só. Eu estou com você. Sinta Deus dizendo para você: filha, eu estou contigo. Acredito que Jesus disse para João: não temas, João. Ele sentiu fortemente o Espírito Santo lhe conferindo isso. João, não temas, eu estou contigo na hora da morte, João. Você não sentirá nada. Nada. Oh, aleluia. Olha para cá. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a dúvida que pairou no seu coração. Pastor, eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida. Deus nesta noite
vai esmiuçar todas as dúvidas do seu coração. O milagre que você tanto espera vai acontecer. Mas olha para cá, você precisa crer, você precisa acreditar. Jesus, ele não nos responde com palavras, Jesus responde com obras. Ele tem algo grande para você. Se tem alguém que saiu da sua casa para receber a ajuda de Deus e quer receber uma oração, sai do teu lugar. Pastor, eu estou precisando muito de oração. Então é com você que Deus está falando. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu cheguei nesse culto, desanimado, abatido mesmo. Eu preciso de ajuda. Deus vai te ajudar. A Bíblia diz assim: quem é como o nosso Deus? Olha para cá, que se curva para ver o que está acontecendo na terra. É o Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades. Pastor, eu preciso de saúde, estou sem saúde para viver, perdi até o ânimo de viver. Jesus pode te dar saúde hoje. Sai do teu lugar, vem até a frente. Nós vamos louvar a Deus com louvor. E você que está, de repente está vindo nos cultos, mas puxa a perna, está doendo, e dói a cabeça, dói o braço, dói a coluna, dói as pernas. Jesus pode te curar hoje aqui. Sai do teu lugar e venha confiante, venha crendo que Deus é poderoso. Aleluia, que Deus é poderoso para ouvir o teu clamor, o nosso clamor, e operar o milagre.